Vou orar nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, queremos render graças Amém, pela noite sobre os seus cuidados. Amém, A palavra revela. E agora, mais do que nunca, nós temos consciência acerca disso, Sim. que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. É verdade. Porque as tuas misericórdias não têm fim, É mesmo. renovam-se cada manhã. Obrigado. Tanta gente não está tendo esse privilégio que a gente desfruta nessa manhã de ver o sol, de respirar, de viver, de ouvir. Sim. O teu servo, né, o pastor Clóvis. Queremos agradecer por essa vida preciosa para o teu reino. Obrigado. Te abençoando a Dona Marta. Amém, Jesus. E seus filhos, o seu Amém. abençoado ministério. Amém, Jesus. E a todos que já estão aqui na sala. Sim. E aqueles que vão chegar. Sim. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Reverendo Cláudio, por favor. Amém. Queridos, eu quero agradecer o privilégio, a oportunidade de estar aqui, dando a palavra, nosso Deus, com os amados. Eu gostaria de pedir que os queridos acompanhassem a leitura em Atos, capítulo 1, verso de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Testemunhar em tempos de crise, eis um grande desafio. Nós somos chamados a ser testemunhas. O apóstolo Paulo, ainda no texto em Atos, registrado pelo doutor Lucas, afirma: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em nada, em coisa alguma, eu considero a vida acima do testemunho. A vida é preciosa, mas o testemunho é mais precioso ainda, de modo que afirmou Paulo nestes termos. Queridos, nós temos que ter a consciência, porque a vida do cristão é uma vereda da justiça. O caminho é estreito, a porta é estreita. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Queira Deus que ele possa voltar antes da nossa partida, mas com certeza um dia estaremos todos na presença do Salvador amado. Então temos que ter esta consciência de que não viemos aqui para ficar onde estamos. Nós viemos aqui para testemunhar para onde vamos. Nós fomos resgatados, comprados por precioso preço, o sangue do Senhor Jesus. E nós não nos pertencemos, nós somos do Senhor. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Em nós habita o Santo Espírito da promessa. E nós fomos, então, selados até ao resgate da sua herança, da herança de Deus, pelo próprio Deus, até que sejamos arrebatados ou que nós sejamos levados à presença do Deus eterno. Esta consciência de que nós não somos daqui, que o nosso lugar de descanso, como o escritor aos Hebreus registra, é
a pátria celeste, é a Jerusalém celestial. Então, se nós temos esta consciência, nós precisamos usar todos os recursos necessários para que nós sejamos preservados e o nosso tempo de testemunho cristão se prolongue, embora saibamos que Deus já estabeleceu o dia, a hora e o modo quando seremos, então, promovidos a Canaã celestial. Mesmo assim, cabe a todos nós fazer tudo o que nos compete para conservarmos a nossa vida, desde que não percamos o chamado de Deus, que é o testemunho do Evangelho da Graça. Vejam que esses dois versículos que lemos e citamos há pouco, Atos 1:8 e Mateus 20:24, tratam exatamente sobre isto. Nós fomos habilitados, capacitados com a presença do Espírito do Deus eterno, o Espírito que ressuscitou a Jesus, habita em nós, mora em nossos corações, evidentemente de forma figurada, porque ele mora em nosso interior e nós somos habilitados com poder deste mesmo Espírito que em nós reside para ser bênção onde quer que nós nos encontremos. Eu lembro de períodos em que precisamos ficar. Lembro em Recife, quando o nosso filho especial, Clovinho, que ficou conosco durante 20 anos e tinha uma lesão cerebral, nunca falou, nunca andou, mas com ele nós aprendemos muito mais do que em tantas outras oportunidades de aprendizado. E ele, só num período, passou 7 meses e 10 dias internado no hospital da Unimed 2, lá em Recife. E todas as pessoas daquela unidade hospitalar tiveram oportunidade de serem impactadas com o Evangelho da Graça. Das pessoas mais simples que limpavam o chão hospitalar na empresa terceirizada Adilim, na época, até a doutora Maria de Lourdes, na época também presidente da Unimed Recife. Então, os tempos de crise não são para nos impedir, nos paralisar de dar testemunho, mas o testemunho ele deve ser contínuo em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento, nos mais serenos, de calmaria, de bonança, mas também nos mais desafiadores, de tormenta, de borrasca. Nós somos convocados pelo Senhor. Até porque Deus abre o coração das pessoas em um momento como este, um momento em que o risco de morte aumenta, o risco à vida aumenta. E nós, então, precisamos aproveitar estas portas que o Senhor, soberanamente, em sua administração, abriu para que a palavra do Senhor penetre, faça morada. E com o verbo, virei eu e o Pai, e faremos nele morada. Então, irmãos, eu queria
passar em alguns capítulos aqui, alguns registros deste texto de Ô, Lucas. minha mulher, desliga o seu, que me ajuda aqui. O Otávio vai gravar. Tá, Então, obrigado. como dizíamos, nós vamos fazer aqui, a partir deste versículo, que é o verso-chave de Atos 1 e 8, vamos mostrar como os cristãos, os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, enfrentaram situação de crise, não é? Quando a perseguição veio já nos primeiros dias. Por exemplo, em Atos capítulo 3, nós encontramos a cura de um coxo. Os irmãos se recordam. Aquele homem tinha mais de 40 anos e vivia diariamente à porta do templo chamada Formosa. Eu estou lendo em Atos, capítulo 3, os primeiros versículos. E os irmãos se recordam de que Pedro e João, ao serem solicitados de esmolarem para o homem carente, responderam: não tenho prata nem ouro, disse Pedro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, ele se pôs de pé e de um salto passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu o que acontecera. E Pedro aproveitou-se daquela oportunidade e pregou o evangelho da graça. Pregou a Cristo crucificado, que havia sido negado, morto, mas que Deus ressuscitara. De modo que o testemunho do cristão, ele vai ter oportunidades diversas, diárias, para ser efetivado. Eu estou aqui recluso há mais de 3 meses. Há mais de 3 meses que eu não saio no hall de entrada do apartamento. Imaginem, senhores. Mas Deus deu a oportunidade de cantar à janela. Até porque outras pessoas já estavam cantando. E outras pessoas, quando querem, se manifestam à janela contra ou a favor deste ou daquele partido, ideologia política. Por que não posso eu, um cidadão de 2 pátrias, falar daquilo que é a razão da nossa existência? Cristo em nós, a esperança da glória, a verdade única. Num momento como este, Deus dá outros recursos, como a querida igreja, junto com outras tantas, tem usado da tecnologia, coisa inimaginável há um ano atrás, e hoje é um recurso presente. Deus tem dado oportunidades, amados, diárias, de gravar pequenas mensagens, menos de 1 minuto, e encaminhá-las pelas redes sociais, Instagram, Facebook, até no WhatsApp, se bem que no status a gente só pode ser de 30 segundos. Hoje eu gravei uma de 29 segundos, porque até o meu status no WhatsApp preserva e não corta nada. Vejam, amados, eu que sou um
um velhinho de 6,5, não é? Já não sou mais nenhuma criança. Tenho dificuldade de acessar aqui. Ontem fiz o teste com o meu filho mais novo e deu certo, mas hoje pedi ajuda ao nosso pastor, que é um homem muito inteligente, e ele encorajou e, assim, com a ajuda de terceiros, nós aqui estamos diante dos amados. O que significa isso? Toda boa dádiva, inclusive a tecnologia, é do alto, descendo do Pai das Luzes. Eu sei que os irmãos têm orado para que Deus traga à existência uma vacina que possa nos levar a uma condição, pelo menos em termos de saúde, parecida com a que tínhamos anteriormente, embora que a economia esteja se esfacelando, não é? E crises sociais advindas de toda esta situação, mas, ainda assim, nós esperamos em Deus que Ele traga uma vacina, não é? Para que nós possamos voltar ao antigo normal, com a graça dEle. Mas esse período não imobiliza a igreja. A tecnologia é uma ferramenta, não apenas para a empregabilidade, mas para o testemunho cristão diário. E nós não podemos perder tempo. Amados, vou aqui compartilhar e pedir até as orações dos santos. Vejo que a minha amada esposa também recebe, evidentemente, as mesmas postagens e no seu círculo de amizade ela vai também divulgando o Evangelho. E é interessante duas coisas. Primeiro, porque eu tenho ouvido mensagens de irmãs que eu nem podia imaginar que se expressassem tão bem. Então, é possível ler um versículo, é possível postar um texto, um pensamento, e eu tenho certeza como vocês todos estão fazendo isso. O meu pedido é que, além disso, eu e vocês intercedamos sempre para que estas pessoas sejam alcançadas com o Evangelho da Graça. As portas não estão fechadas, elas continuam abertas. E Deus usa momentos de crise para quebrar o coração dos eleitos. Há muita gente que vai se endurecer com o vírus, muita gente. Mas aqueles a quem Deus, de forma graciosa, escolheu e por eles morreu, podem ser alcançados, mais ainda, num período como este. Então, ergamos os nossos olhos e vejamos que os campos estão mais embranquecidos ainda para a ceifa. E deixe-me testemunhar aqui a respeito. Como estava dizendo, minha amada esposa envia para seu círculo de irmãs e amigas. E uma de suas amigas redireciona as mensagens, essas mensagens simples de menos de 60 segundos, menos de 1 minuto. Às vezes, como a de hoje, de 29 segundos, para o status lá no WhatsApp não cortar. Então, vejo que é coisa muito simples, mas também outros recursos. E esta amiga de minha esposa redireciona para o interior aqui do estado. E depois ela disse, olha, minhas parentas, inclusive uma delas que está enferma,
com um tumor no cérebro. Ainda jovem, não tem 50 anos, 40 e poucos anos. E eu peço a oração por ela. Chama-se Regina. Para que Deus a cure, se assim for, do seu desígnio. E que, sendo da sua soberana vontade, que possa abrir o seu coração e ela possa se entregar a Jesus de todo o coração. Chama-se Regina, e eu peço ao amado pastor, à igreja, que ponha na lista de intercessão, e eu sei que a oração dos santos, do justo, muito pode em seus efeitos. Nós não a conhecemos, mas temos intercedido por ela, nestes dois sentidos, para que Deus cure a sua alma, e para que, sendo de sua soberana vontade, cure também o seu corpo, porque o próprio texto de Atos registra o poder de Deus para curar, para restaurar a saúde. E então, amados, o que aconteceu ali com a cura do coxo ensejou que Pedro e João fossem presos. Por quê? Porque eles estavam testemunhando o evangelho da graça. E as pessoas estavam sendo alcançadas. No capítulo número 4, falavam eles ainda ao povo, Pedro e João, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, até porque os saduceus, eles não criam na ressurreição. E, em geral, os sacerdotes eram da seita dos saduceus. E ressentidos eles por anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, prenderam, recolheram ao cárcere os apóstolos. Muitos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, no primeiro sermão de Pedro, 3.000 foram batizados, e agora subiu o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, por estarem eles testemunhando, reuniram-se as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, exatamente o mesmo Espírito que havia sido profeticamente anunciado por Jesus, conforme o registro que lemos no capítulo 1, verso de número 8. Recebereis poder para testemunhar ao descer sobre vós, e desceu sobre Pedro, sobre os demais irmãos que ali estavam, cerca de 120, que perseveravam em oração, esperando o cumprimento da promessa. E hoje nós temos o mesmo Espírito que desceu sobre Pedro e a igreja primitiva. O mesmo Espírito mora no seu e no meu coração. O mesmo poder reside em nossa mente e em nosso coração para proferir palavras de vida, palavras que trazem esperança. Em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há paz, em nenhum outro há esperança verdadeira. Os irmãos sabem que
Lázaro cheirava mal, era já de 4 dias. Mas Lázaro foi ressuscitado pelo poder de Deus, na obra de Jesus. Contudo, este mesmo Lázaro, que ainda viveu após a sua morte e ressurreição, ele ainda esteve entre os vivos, naquela região, lá em Betânia. Mesmo assim, amados, Lázaro dormiu e aguarda hoje a ressurreição final, o dia em que o Senhor vai chamar os corpos daqueles que dormem. E estes serão transformados, como sabemos, de modo que a cura temporal, ela é, como o nome diz, passageira. Nós vamos morar para sempre com o Senhor, mas no tempo certo, no dia que o Senhor determinou, e vai cumprir, porque todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nem deles havia ainda. Isso não exclui o dever que cada um de nós possui, a responsabilidade, até porque o outro também faz parte de nós. O cristão faz parte do corpo de Cristo. Segundo Paulo aos Coríntios, e os irmãos sabem muito bem. E os cidadãos fazem parte do corpo social, como escreveu Aristóteles na Política, no seu texto. Então, amados, nós somos membros uns dos outros, espiritual e socialmente. E nós precisamos nos preservar não apenas por amor a nós, aquilo que Deus nos deu, que lhe pertence, que é a vida, e nos confiou para que nós administremos, visando o bem comum, principalmente o bem espiritual, despertando os eleitos para a salvação. E graças a Deus, porque nós não sabemos quem são os eleitos. Que privilégio! Deus não nos manda discutir sobre predestinação. Deus nos manda pregar, fazer a evangelização. Essa questão da predestinação já está resolvida. E nós não vamos conhecer plenamente jamais, porque nós somos pequenos e não podemos entender a grandeza insondável de Deus. Por isso nós precisamos obedecer e, com sabedoria, aproveitar as oportunidades para semear o evangelho da graça. E soberanamente Deus vai trazer a vida espiritual, vivificar através da palavra, que é vida, que traz esperança. E, amados, vou ainda me alongar durante uns 5 a 10 minutos no máximo e vou encerrar, porque eu sei que até porque os celulares às vezes não suportam muito, depende muito da situação em que se encontram. Mas eu queria destacar ainda na sequência a igreja em oração, porque enquanto os apóstolos estavam sendo ameaçados, estavam sendo recebendo afrontas, intimidações, enquanto isto,
uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam visto, unânimes, com só ânimo, em concordância, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles reconheciam que Deus é soberano, que Deus é um soberano poderoso, que criou a tudo e a todos. Amados, Deus pode, do alto de sua glória, onde está no trono, entronizado, ou seja, em todo o poder que ele tem, pois é onipotente. E Jesus, seu filho amado, à destra da majestade nas alturas, que recebeu todo poder, toda autoridade, de acordo com Mateus capítulo 28. Ele pode, o Deus eterno pode, numa só palavra, matar, exterminar esse vírus. Ele pode fazer o que ele quer, porque ele é soberano. Nada acontece fora do seu desígnio. Eu separei aqui um texto das Institutas vocês conhecem, João Calvino, capítulo 16 do livro 1, que diz assim: mas a Deus constituímos como árbitro e moderador de tudo, que, por sua sabedoria, desde a mais remota eternidade, decretou. Já citei aqui o Salmo 139, decretou o que haveria de fazer, e agora seu poder executa o que decretou. Sobre tudo e todos, não apenas a igreja, mas todos os moradores da terra pertencem ao Senhor. Toda a terra do Senhor ou ao Senhor pertence a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Todos nós somos propriedade de Deus. Ele decretou e nós precisamos obedecer à sua revelação. Obedecer a palavra e orando aqueles irmãos nossos que já estão com o Senhor, em espírito, ausentes no corpo e presentes com o Senhor. Eles oraram citando a Bíblia. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. É interessante porque eles disseram, citando a Bíblia, reconhecendo que o que estava acontecendo e o que está acontecendo hoje e o que acontecerá amanhã pertence à economia divina. Deus é o Senhor sobre tudo e todos. O vento sopra onde quer,
ele cumpre os seus propósitos. Há alguns meses atrás, talvez, porque não me recordo bem, talvez na Sapucaí, talvez em outros ambientes, o nome do Senhor, Deus, que deve ser santificado, foi escarnecido, foi o vitupério, o vexame, os insultos, as blasfêmias contra Deus. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E o vírus nasceu exatamente num contexto onde há muitos cristãos, mas que oficialmente é uma sociedade materialista, que, segundo as mídias, tem destruído muitos templos, enquanto que o culto à personalidade continua sendo praticado, vivenciado. Irmãos queridos, de Deus não se zomba. Paulo aos Gálatas. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Mas alguém pode dizer, e os cristãos que estão indo? Sim, sim, porque aqui mesmo no texto, alguns serão poupados. Pedro e João estiveram no cárcere. Em outro momento, aqui mesmo nos primeiros capítulos. Mas Deus enviou um anjo e recomendou que eles, no dia seguinte, voltassem ao templo e continuassem pregando. Então, irmãos, Deus preservou a vida de Pedro e João. Mais adiante, no segmento, Pedro será preso e, mais uma vez, um vai e solta. Mas também nestes primeiros capítulos, no 7º, nós temos Estevão. E Estevão prega também uma mensagem oportuna, bíblica, cristocêntrica, cheia de graça. E ele é apedrejado. E Deus não preserva a sua vida. Nos momentos de crise, alguns irão até para que o testemunho deles, o testemunho de Pedro, ficou registrado depois do segmento da sua vida, nos textos aqui lidos e outros por ler do historiador Lucas em Atos, mas também o testemunho de Estevão, que no meio da dor, do sofrimento, prestes a entregar a sua vida, orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ele se foi sem ressentimento dos seus algozes, dos seus apedrejadores, de modo que Deus preserva alguns para que continuem a testemunhar e a fazer a obra até o dia predeterminado. E outros, ele permite que sejam promovidos, ele os chama para junto de si. Vocês recordam-se de Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Então, amados, Deus é soberano. E eu vou terminar registrando que aquela oração não pediu livramento, pediu encorajamento. E eu termino com estas palavras de Atos, capítulo de número 4, verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Anunciem com
toda intrepidez a tua palavra. Eles não pediram para viver, eles pediram para servir. Eles não pediram para ser poupados, eles pediram coragem para testemunhar até o fim. Ser fiel, diz o Espírito à igreja, no registro de Apocalipse, os irmãos. Ser fiel até o ponto de morrer, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, nós seremos coroados. Visto que seremos coroados, vamos perseverar em nossa fidelidade, testemunhando o evangelho da graça, na dependência do Espírito de Deus, porque ele vai cumprir os seus desígnios. Que Deus nos abençoe, continue abençoando o nosso querido pastor, toda a sua amada igreja, e que vocês perseverem, porque onde vocês estão é o lugar que Deus determinou para vocês serem bênção. Onde vocês estão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão me ouvindo aí, meus irmãos? Sim, estamos sim. Sim, meu pastor. Eu gostaria agora de facultar para algum irmão, irmã, dizer algo, indagar. Desculpe aí ter passado o horário, meu pastor. Me perdoe. Não, uma palestra, só em congresso. Obrigado, só em congresso a gente ouve uma palestra com tamanha profundidade. Obrigado pela... Só em simpósio. Sempre encorajando os velhinhos. Obrigado. Eu já gostaria de dizer que a nossa sala está difícil. Desta manhã, 7 para ouvir a palavra. Eu tive o privilégio de conhecer em 1989, lá em Recife. Fui convidado para falar nos momentos da comunidade, depois que eu saí e esse magistério lá de maneira diferente. Mas com essa mesma, esse mesmo vigor, mesmo amor, atração irresistível para a propagação do 31. Por favor, gostaria de facultar os irmãos que querem falar alguma coisa, precisar de algo para o reverendíssimo, move o botão, que a gente terminar. Alguém queria dizer alguma coisa? Agradecer, né, pastor? É a Neia. Agradecer, está ouvindo? Sim. Agradecer a Deus essa mensagem maravilhosa aí, quando ele falou esse tempo de crise, que não nos impede de parar e nem de dar testemunho, né? De estender falar do amor de Deus, né? Aproveitar esses momentos. Palavra muito sábia, edificante, que Deus continue abençoando o senhor aí, pastor. Obrigado, santos e santas. Irmã Neia. Obrigado. Desligado, Paulo. O Paulo está falando, o microfone está desligado. Eu acho que é porque eu ameacei que na volta do corona o Vascão vai passar por cima aí do Flamengo, aí ele não quer nem falar comigo. Reverendo? Sim, amado. Eu estou com um texto aqui do doutor Leandro Lima, aí Pois não. Santa Amaro, né? Verdade. Aí do Mackenzie. Ele escreveu sobre o assunto, os tempos mudaram. Por isso devemos nos aprimorar na forma de divulgar o Evangelho. É verdade. Podemos trabalhar na nossa missão de divulgar e apresentar o Evangelho. É verdade.
Ele escreveu isso antes do Covid, da Sim. pandemia, né? O senhor ressaltou isso porque muitos irmãos queridos, é normal até, estão sentindo Sim. dificuldade de entender que a página virou, né? É verdade. E que o senhor frisou bem aí, Deus, na sua soberania, É verdade, pastor. decretou que nós, nessa hora, usássemos o que temos de ferramenta, né? Amém. Amém. Então, a reunião na igreja presencial, nós Sim. somos da ala conservadora, né? Todos Sim. nós Sim. estamos contando dias para a reunião É presencial. verdade, Porém, pastor. a nossa espiritualidade e a nossa missão não se limita Não, é verdade, pastor. às quatro paredes. O senhor frisou muito bem isso. E É verdade, foi bom pastor. o senhor pontuar isso aí, né? Porque o que Por- a gente pode fazer? Já É, adotar as medidas, isso mesmo. É verdade. anunciando, pregando na janela Sim, sim. e cantando, né? Então, É verdade, pastor. Fazendo o que nos é possível, né? o Às senhor vezes, tem conversado com colegas sobre é. Olha, pastor, eu de fato, assim, o é, que a gente é, pode fazer para é, continuar servindo. é, é. Essa é uma oportunidade para se servir, não é, pastor? Às vezes a gente não pode mais ofertar assim. Por exemplo, os entregadores, né? Que vêm aqui à minha porta, todos eles receberam Bíblia, né? Aí, meu estoque de Bíblia já, já não tem mais Bíblia, né? Do estoque. Precisa voltar aí as possibilidades de ir para lá e comprar. Mas se fosse assim definido, a gente pediria, né? Como pede comida, pede também Bíblia, não tem problema, né? Não pede máscara, pede Bíblia também. Mas como eu tenho ainda literatura aqui, né? Que eu comprei bastante, né? Deus já sabia que a gente ia precisar. Então a gente vai. Dei todas as Bíblias que tinha ainda, que restavam. Agora estou dando as literaturas, né? E orando para que Deus faça o que eu não posso fazer, né? A janela, é como disse, faz mais de 3 meses que eu não saio da porta do apartamento, né? Mas diariamente, através das mídias sociais, através de outros recursos, né? Você pode e deve, porque é um privilégio. A gente via que tinha pés formosos, agora nós precisamos ter dedos formosos, né? Para acessar a internet e mandar mensagem de vida. Não é possível. A CNN e outros veículos, né, estão contando o número de mortos. Né? Nós precisamos levar vida, e vida com abundância, que é a Cristo, né? A vida de Cristo, Cristo em vós. Né? Então, se a gente não pode, eu estava vendo aqui na TV, ontem e hoje, na Rede Record, né? No Jornal da Record, um homem desempregado, acho que foi no Rio de Janeiro, não tenho bem certeza, ou foi em São Paulo, mas assim, né, mora numa comunidade, tá certo? Desempregado, ele, uma cozinheira e uma outra pessoa também muito simples, um barracão, foi filmado lá, um barracão, ele dá 200 almoços para as pessoas lá da comunidade. Uns oferecem, evidentemente, e tal, eles preparam e distribuem. Né? E eu comentei com minha esposa, amor, gente, olha, o desempregado, né? Assim, dando um exemplo de solidariedade, né? Então, às vezes a gente não pode fazer isso onde está, mas a gente pode transferir, porque agora todo mundo está usando a internet até para fazer transações bancárias, né? Então, estava falando com minha esposa, amor, a gente precisa mandar aqui uma oferta, né, para a senhora que
vinha aqui em casa e fazia tal a limpeza e tal, ela não era diretamente ligada a nós, ela vinha pela empresa, né? Então, a essas alturas, eu não sei, foi prorrogado aí e tal, etc. Mas sempre precisa um pouquinho mais, né? Então, existem maneiras de continuar servindo, né? Então, que Deus possa continuar usando os pés, né, quando pudermos retornar e sair, e os dedos, né, quando agora podemos acessar aí. E o bolso também. E o bolso também, É, gostei. o E o bolso bolso também. também. Graças a Deus. Olha, irmãos, Amém. esta semana, não é? Deus tem me dado o privilégio, né, de receber ofertas, inclusive agradeço pelas orações dos santos, né? Muita gente participou, etc., etc., quando estávamos antes da justiça, né? Obrigar o plano de saúde a, a, a viabilizar a medicação, né? Só o remédio era mais de R$ 7.000 para 28 dias, né? Então não tinha como a gente, né? Mas eu digo aos irmãos, os irmãos nos ajudaram, né? Então, nós somos um exemplo de que fomos agraciados, fomos abençoados, e Deus nos abençoou também, porque deu possibilidade da justiça brasileira, não é? Obrigar, vamos dizer assim, determinar que a medicação fosse viabilizada. Mas, assim, esta semana, um colega nosso, né, que também aqui no interior de São Paulo, né, e tantas outras oportunidades, os irmãos sabem, né, todos nós temos, eu sei que a igreja aí, não é? É uma igreja fiel, é uma igreja que eu tenho certeza como tem colaborado com causas locais, né? Com causas nacionais, né? E até talvez transculturais, dentro ou fora do Brasil, né? Eu sei disso. Eu visito, agora eu estou como mobilizador de missões. Então, toda igreja que eu visito, eu sei, eu vejo, né? Os irmãos compartilham, né? Os mais diversos. Só na PMT nós temos mais de 150 missionários, né? Espalhados no Brasil e no mundo, né? O dólar e euro que subiram estratosfericamente, agora está baixando um pouquinho, mas há uma instabilidade muito grande. Tudo isso repercute, né? E eu sei que os irmãos continuam fazendo. E eu sei que os irmãos, em particular, também têm feito. Eu tenho certeza disso, né? Com pessoas carentes, com pessoas que chegam diante de vocês. Então, eu não estou dizendo isso porque eu imagino. Não, pelo contrário, eu estou aqui para dizer, eu sei que os irmãos prossigam fazendo, prossigam, né? Porque nada nos impede de testemunhar o evangelho da graça. Amém. Amém. Obrigado, reverendíssimo. E realmente fomos agraciados e abençoados. E eu estava ouvindo o reverendo Jeremias Pereira, ele falou isso, que lamentando, assim, no sentido de que todos gostariam de estar na igreja, a igreja é uma das maiores do Brasil, mas, por outro lado, ele tirando lições dessa situação, dizendo que tanta gente foi alcançada pelo ministério da igreja, por intermédio das redes sociais, que, por certo, muitos não teriam sido alcançados se não fosse esse período. Então, é isso, como o pastor mencionou aí. Então, meus irmãos, muito obrigado pela expressiva participação, e quem participou hoje percebeu que é, de fato, um momento, um privilégio, né, para nós. Gostaríamos que estivesse aqui com a gente, mas essa visita virtual tem sido bênção, né, para a vida da igreja. Tivemos Obrigado, o pastor Wendel, lá de Montes Claros, Clóvis, da Bahia, a Fanete, da Bahia, lá de Salvador, a doutora Cássia, né, Sorrentino, também o doutor André, ele prefere se chamar do André Codesso, e agora, né, o pastor Clóvis Falcão, lá de São Paulo, e, enfim,
Então, louvado, né, seja Deus, porque, a despeito de tudo, nós estamos sendo edificados e abençoados com a visita desses irmãos valorosos. A gente vai terminar, então, orando. Não sei se o pastor Renato está aí, para a gente, nesse momento, pastor Renato, poder estar na área. Não? Pois não, pastor. Bom dia a todos. Muito bem, reverendíssimo está sempre aí com a gente. Para orar pelo reverendo Clóvis, reverendo, e dizer, meus irmãos, que a programação continua essa semana. E hoje à noite nós temos a live, né, 7h30, e iremos abordar as dificuldades da hiperconvivência no isolamento social. Então, é um problema sério. Os jornais têm noticiado aí a respeito da violência, muita gente com dificuldade partindo para agressão, para brutalidade, e com as crianças, e noivo, noiva, com as esposas, e enfim, a gente precisa, enquanto crentes, ter uma postura, uma reação, né, diferente, é claro, não pode, nessa época de pandemia, tá bom? Então, vamos divulgar no canal IPCAB, no YouTube. E outra coisa, não é toda igreja que tem canal no YouTube, não. Porque eles aumentaram a exigência, tem gente aí pedindo assinatura de 1.000 pessoas para poder ter um canal no YouTube, 500 pessoas. E a gente, logo que começou, já tivemos o nosso autorização para usar um canal no YouTube. É um privilégio para a Igreja da SEAB. E também a live está pelo Face, né, Dorival Carvalho. Reverendo, muito obrigado. Vamos estar orando pelo senhor. Amém. E Ana Martinha, como é conhecida. É o nome dela mesmo, irmão, de registro. Tá. Ela às vezes a gente trata de Marta, não tem problema, né? Mas ela é Martinha da Silva Falcão. Tá bom. Minha sogra pensou que ela não ia crescer, mas cresceu, tá? Mas não tem problema, irmão. É uma serva de Deus, como todos vocês. Tá, João. Obrigado, reverendo. Edificou demais a nossa igreja. Reverendo Renato, olhe para nós. Senhor Deus, querido e bondoso Pai, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia e amor, Senhor dos céus e da terra, Aleluia. glorificamos e exaltamos o Teu nome Amém, por Senhor. todas as bênçãos que tens nos concedido. Amém. Obrigado pela graça maravilhosa de termos Jesus Cristo, Teu Filho amado, como Amém. nosso Redentor, como nosso Salvador. Obrigado por mais este dia que Tu nos deste, ó Deus. Jesus. Obrigado pela fé em nosso coração. Obrigado pela família que temos nesse momento tão difícil, família tão importante, Senhor, em nossas vidas. Obrigado pelo Teu servo, Reverendo Clóvis, que hoje, ó Deus, hoje está nos trazendo a Tua palavra, palavra edificante, palavra de ânimo e palavra, Senhor, de entusiasmo para que nós possamos continuar a falar do Teu grande amor, que é a grande missão da igreja. É verdade. Muito obrigado, a Deus, por tudo. E pedimos que Tu, na Tua infinita bondade, Senhor, continue nos ajudando. Precisamos de Ti, Senhor. Até quando não sabemos, mas, ó Deus, sabemos que até chegar o momento de sermos levados aos céus, nós precisamos de Ti, Senhor. Portanto, nos ajude, nos entusiasme, nos dê condições de continuar falando da Tua palavra, assim como Teu servo, através de Bíblias, de literatura, continua falando, e Tu deste condições a ele para isso, nos dê condições também, Senhor, da maneira que Tu achares melhor para nós continuarmos falando do Teu grande amor, que é o Senhor que este mundo precisa para descobrir que somente Tu és Deus. É verdade. Dá-nos a Tua paz. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Sustenta-nos com o Teu braço forte e poderoso. E abençoe aqueles, ó Deus, que estão enfermos, aqueles que sofrem dores, aqueles que estão desesperados por causa dessa situação. É verdade. Tranquilidade, Senhor, a cada um, Deus, para saber que todas as coisas estão debaixo das Tuas santas mãos. Amém. Tá? Então, mais uma vez, pedimos a Tua paz e sustenta-nos com Teu braço forte. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém, Senhor. Amém.
Abraço a todos, um bom domingo a todos aí, que Deus abençoe. Beijo. Amém, obrigado todos. Esther tá aí com a gente. Obrigado, Amém. Esther. Amém, pastor. Até Um logo abraço, mais. Marquinhos. Amém. Quero mais até às 19h30, hein? É verdade. Até mais à noite. Um bom dia para vocês. Obrigado a todos. Que Deus abençoe de sobremaneira. Obrigado, reverendíssimo. Eu é que agradeço, senhor pastor. 2 abraços para o senhor. Tchau, tchau. Obrigado.